momento assim de reencontrar a família, os amigos, né? E sentir o carinho de todas essas pessoas que sabem da injustiça que nós estamos vivendo já há bastante tempo, em função das denúncias que eu comecei a fazer em 2007 e que tiveram o seu ápice em 2012, quando eu ingressei na Procuradoria-Geral da República com a denúncia contra Sérgio Cabral e esse grupo político do PMDB que destruiu o Estado, e que se aprofundou em 2014, quando eu acrescentei outros nomes a esta denúncia, que resultou na força-tarefa do governo. O senhor fala que é perseguido já a terceira vez em menos de um ano que o senhor é preso com decisão do mesmo juízo. O senhor acredita que isso possa voltar a acontecer? Olha, eu até vim conversando com o advogado, nós vamos tomar uma providência em relação ao que está ocorrendo em Campos. Não são só as questões do juízo, né? Há a questão também de um promotor que já está denunciado por mim há mais de 2 anos por cometimento de vários crimes. Esse promotor se chama Leandro Manhães, né? Ele, inclusive, por um relatório da própria Secretaria de Segurança do Estado, é acusado de ser dono oculto do pátio de carro da cidade. É uma vergonha total, uma desmoralização do Ministério Público. Não se toma uma atitude contra ele. E também o delegado da Polícia Federal transformou a delegacia da Polícia Federal em Campos numa verdadeira casa dos horrores. Telefone sequestrado, pendrive sequestrado, pessoas que tiveram que mudar depoimento, pessoas que assinaram depoimento sem saber o que estavam assinando. Então é preciso que se tome providências. Então a gente vai tomar uma série de providências do ponto de vista das corregedorias e também do Conselho Nacional de Justiça. Eu quero deixar bem claro que, embora eu esteja passando por esse momento de injustiça absoluta, não mudo minha posição em relação a temas que eu sempre defendi. Eu sou a favor da autonomia da Polícia Federal, eu sou a favor da delação premiada, desde que, conforme prevista em lei, com provas que confirmem a palavra do delator, e não apenas com palavras, e palavra qualquer um pode fazer, né? Isso não muda a minha posição. Sou a favor e votei a favor da lei que permite ao Ministério Público fazer investigações, não muda a minha posição. Agora, é como um filme que está em cartaz, a lei tem que ser para todos, né? Não pode haver lei para alguns e não haver para outros. Delegados de polícia, promotores, juízes, desembargadores, têm que ser punidos também. Não pode ter punição só para um grupo de pessoas. Se os políticos errados agem errado, tem que ser punidos. Mas se outras autoridades agem errado, também tem que ser punidos. O senhor alega a sua inocência, e isso também pode querer dizer que o senhor volte para a vida política, até mesmo a gente considerando um ano eleitoral agora, em 2018? Eu não estou, nesse momento, pensando nisso, né? O que me deixou muito perplexo, né, é que há uma força-tarefa do bem, que está fazendo bem ao Estado do Rio de Janeiro, colocou atrás das grades pessoas que destruíram o Estado, levaram o Estado a essa situação de que os funcionários nem recebem seus salários, mas que, paralelamente, existe uma força-tarefa do mal, que está protegendo e acobertando pessoas que praticaram atos terríveis contra o Estado. Não dá. Eu que iniciei essas denúncias, né, e parabenizo o Ministério Público Federal e a Justiça Federal que levaram isso adiante,
né? Que é bom que se frise. Tudo que foi apurado foi por iniciativa da Justiça Federal e do Ministério Público Federal. O Ministério Público Estadual e a Justiça Estadual quase nada ou nada fizeram com isso tudo acontecendo no Estado. O senhor acredita que as investigações que acabaram na sua prisão foram falhas? O senhor tinha criticado até mesmo a delação do Ricardo Saldo? Não, o Ricardo Saldo não me citou em delação nenhuma. Com relação a doações da JBS? Não. Mas com relação a declarações, depoimentos que levaram à sua prisão? Olha, veja bem, quais são os depoimentos? O delator é hoje o empreiteiro que mais recebe da Prefeitura de Campos. Do prefeito que é meu inimigo. A outra testemunha é o cunhado dele. O outro é o sogro. O outro é o deputado Geraldo Pudim, que eu expulsei do PL, que passou a apoiar a Pisciani. Isso é investigação. Isso é investigação. Delações, o que o senhor acha disso em âmbito até mesmo de outras investigações? A Lava Jato tem avançado muito nesse tipo de obtenção de provas, né, depois, e com essas declarações também. Não, eu acho que a delação premiada, a colaboração premiada, que é o nome técnico, ela é válida, mas ela é válida para obtenção de prova. Uma pessoa falar uma coisa e não ter prova nenhuma. Então, eu não sou contra nenhum instrumento de combate à corrupção. Aliás, quem mais combate a corrupção no Estado, há muito tempo, sou eu. Então, eu não seria contra a corrupção. Eu seria contra a delação, ou contra o Ministério Público a atuar firmemente como tem atuando. Agora, quando os instrumentos de combate à corrupção são utilizados para perseguição política, quando esses instrumentos são utilizados para impedir investigações contra pessoas que ainda não foram alcançadas, porque quando eu fiz a minha notícia crime, ela envolvia mais de 100 empresas, políticos e autoridades de outros poderes. Será que tem algum poder que está acima da lei e não pode ser investigado? Com relação até mesmo àquele episódio da prisão domiciliar, depois que a Polícia Federal foi até a rádio, o programa que o senhor apresentava, como é que o senhor considera esse episódio? Inclusive o senhor estava trabalhando lá no meio do programa, a Polícia Federal chegou. Olha, o caso da Polícia Federal de Campos, ela não pode ser tratada como o caso da Polícia Federal do Brasil. A Polícia Federal no Brasil tem tido uma atuação correta e merece o elogio da população. Pode ter um exagero aqui, um outro ali, mas de maneira geral a atuação da Polícia Federal tem sido correta. Campos é uma exceção, porque tem um delegado desequilibrado, um delegado que usa técnicas de tortura, de sequestrar telefone, de sequestrar pendrives, a serviço de um grupo político que está na cidade. Eu não posso julgar uma instituição por uma delegacia. O que precisa haver é uma intervenção rápida da delegacia de Campos, porque aquilo não reflete a Polícia Federal do Brasil. Mas a prisão, naquele ambiente, daquela forma como foi feita, o senhor acredita que foi um exagero? Bom, você está dentro de um estúdio que só tem uma entrada e uma saída. Faltam 20 minutos para acabar o programa. Qual é a necessidade de você tirar alguém do ar no meio do programa? Sinceramente, é querer fazer um exagero. Não há sentido. Ainda voltando ao assunto das agressões que o senhor disse que sofreu no presídio lá em Benfica, o senhor já falou algumas vezes como isso se deu. Como é que o senhor avalia as investigações? Você falou que agora que foi aberto um inquérito pela SEAP. Hoje, e eu fiz questão de consignar, hoje foi aberto uma sindicância pela SEAP.
eu falei durante a sindicância e fiz questão de registrar que nas primeiras declarações do secretário, ele disse que eu estava sendo transferido para a cela de isolamento em Bangu, porque eu tinha cometido um ato de indisciplina, baseado em que se ele abriu a sindicância hoje. Grave, muito grave. Segundo, por que até agora o retrato falado não está pronto? O retrato falado foi iniciado, me foi perguntado se eu seria capaz de escrever a pessoa, eu disse perfeitamente, eu me lembro perfeitamente dele. Bom, aí, quando faltava, acho que colocar o nariz e mais uma outra parte do corpo, suspenderam a feitura do retrato falado há 20 dias atrás e nunca mais foi feito. A situação da transferência em si foi também muito estranha. Eu estava numa galeria, a Galeria A, e repentinamente eu fui comunicado que eu seria transferido para a Galeria B. Na Galeria C, são 3 galerias, estão as pessoas da Lava Jato. Eu estava lá para a Lava Jato, então eu estava na Galeria A. Quando eu fui comunicado que iria para a Galeria B, os demais presos, vários que estavam ali, por outros motivos, disseram assim, olha, mas lá não está funcionando. Eu disse, não, ele pode até esperar aí, porque nós estamos lavando e preparando uma cela para ele. Eu fiquei num lugar onde tinha uma galeria inteira, onde só tinha eu. Muito estranho. Tudo muito estranho. E à noite, aparece uma pessoa armada dentro da cela, dizendo que eu não ia morrer ainda, para não sujar o pessoal aí do lado, apontando para o pessoal da Lava Jato, sem levar em consideração que 45 dias antes, isso está inclusive dentro do inquérito que a Polícia Civil está fazendo, eu pedi proteção ao governo do Estado por uma ameaça feita pelo Sérgio Cabral. Eu tenho um documento protocolado do Gabinete Civil do Palácio Guanabara, de uma denúncia que veio de dentro do presídio de Benfica, dizendo que o Sérgio Cabral iria urinar na minha sepultura. E uma outra do Pisciani, né, que telefonou, inclusive, para deputados de dentro do presídio, na hora da votação, está dizendo que ia dar um tiro na minha cara. Está tudo isso dentro do inquérito. Como é que o senhor acredita que isso que o senhor conta vai ser, de fato, provado, uma vez que as câmeras não mostram, pelo menos as imagens disponibilizadas pela SEAP só mostram a partir do momento que o senhor chama a atenção dos guardas? Olha, a perícia não foi entregue até agora. Eu estou esperando a perícia. A imagem da SEAP, a SEAP é parte, né? As imagens da SEAP também não mostraram a entrada de bobó de camarão lá dentro. A imagem da SEAP também não mostrou a entrada do cineminha que estava sendo mostrado para o Sérgio Cabral. A imagem da SEAP também não mostrou o Sérgio Cabral e outros usando telefone celular lá dentro. Então as imagens da SEAP, para mim, não valem. O que vale é a auditoria, a perícia independente que está sendo feita pela Polícia Civil. Essa eu vou acreditar. Mas o próprio delegado já havia falado, ainda no decorrer das investigações, que foi verificado realmente hematomas, né, por conta de ferimentos, mas que não se podia atestar que foi feito por alguém, por uma outra pessoa, no caso. Eu quero saber como é que eu ia arrumar um pedaço de pau dentro da minha cela se eles me verificaram, não tinha nada. É possível. E os meus pés, né, os dedos dos pés, foram radiografados lá na UPA e eles estão com uma fissura entre o segundo e o terceiro dedo, provocada por pisão de sapato. Eu não tinha sapato. Pode, né? Então, eu espero, né, que a verdade apareça. Eu não tenho nenhuma preocupação com a verdade, eu só quero que a verdade apareça. Se alguém está escondendo alguma coisa, não sou eu. Nem em relação a crime, porque não cometeu crime nenhum,
e nem em relação aos fatos que se passaram lá. Os guardas nas imagens mostram que estão... o senhor está reclamando, né, nas imagens, é possível ver, e eles estão lá falando que dá para perceber, claro que não tem áudio, mas é que não é nada disso. O que eles chegaram a falar para o senhor naquele momento? Não, na verdade, quando eles chegaram, eles já chegaram, eu já estava gritando há mais de 20 minutos. Eu estava gritando e eles só chegaram depois que eu coloquei as mãos para fora da cela e comecei a bater com as mãos fora da cela. Né? Antes disso eles não apareceram. Alegam, e pode ser que seja verdade, que teriam descido para receber um preso que estava chegando de uma audiência no Fórum de Madureira a 1h da manhã. E por isso não ouviram meus gritos antes. E os 4 detentos da Galeria A, era impossível não ouvir. Eu fiquei gritando 20 minutos, batendo com um livro na cama, né? Para fazer barulho e chamar a atenção. Os 4 detentos que foram ouvidos, um diz que não se lembra de ter ouvido nada porque ele estava com um protetor para não ouvir barulho. E os outros 3 que tomam remédio para dormir. Ou seja, não falaram porque ficaram com medo. Agora, essa pessoa que o agrediu entrou na cela, saiu e ainda fechou depois que saiu? Exatamente isso. Era um cidadão aproximadamente de 1,72 m, cabelo louro claro, assim, um pouco puxado para trás. Ele estava com a camisa azul clara, bem mais clara que essa, azul mais para piscina, calça jeans, sapato sem cadarço. Eu percebi porque ele pisou no meu pé e quando ele pisou eu vi, sapato fechado com o bico meio quadrado. Bem, o senhor também agora na sexta-feira passada, né, antes do senhor ser solto, o senhor iniciou uma greve de fome, disse que isso era para chamar a atenção das autoridades, do CNJ. O senhor chegou a cumprir essa greve de fome até que houve essa decisão de soltura? Olha, na verdade eu não fiz greve de fome, eu fiz um jejum. Isso é uma diferença bem grande entre greve de fome e jejum. O jejum ele tem um propósito, e o meu propósito qual era? Até que, né, aquilo que eu me prontifiquei, que era trazer a verdade à tona e a minha liberdade fosse concedida, eu não iria me alimentar e estar lá registrado todos os dias, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, hoje é quarta, né? Hoje é quinta. Então, hoje de manhã eu comi 2 biscoitinhos e tomei um café. Durante esses outros dias eu bebi água e soro caseiro. E chegou a passar mal em algum momento? Não. Tive que parar de fazer exercício físico, porque estava sem energia, mas quando você se propõe a algo que vai além do esforço físico, que é uma questão espiritual, você se concentra. Mas quase uma semana sem comer, propriamente dito. Bem, o senhor já tinha feito um protesto desse quando foi acusado de uma série de irregularidades na sua campanha em 2006? Não. Essa é uma versão que precisa ser corrigida. Eu fiz o protesto naquela época porque uma revista de circulação nacional me acusou de estar viajando falsamente no avião de um traficante e o avião tinha sido sequestrado do traficante e colocado à disposição da Polícia Federal. E nele já haviam viajado empresários, já haviam viajado artistas. Aí o dia que eu aluguei, como eu estava em campanha, a revista, para me prejudicar, foi condenada, inclusive, a me indenizar. Ela mentiu. E, enfim, há todos esses episódios, né, que citam o senhor, são uma figura bastante polêmica, né, a gente sabe disso. A imagem que isso passa para o cidadão, para o eleitor, em meio a tantos problemas que a gente vê envolvendo políticos, você acha que é a mais correta? Olha, eu não sei se a imagem é correta, mas vamos então aos casos.
Eu denunciei que o senhor Sérgio Cabral tinha montado uma organização criminosa que permeava todo o Estado. É mentira ou é verdade? É verdade. Eu denunciei que a CBF, ela pagava e recebia propina para as transmissões dos jogos de televisão. Tentei, inclusive, implantar na Câmara dos Deputados uma comissão parlamentar de inquérito e, depois de atingido o número, o senhor Ricardo Teixeira aterrissou em Brasília e conseguiu demover vários deputados, tirando as assinaturas. Eu juntei os documentos, enviei para o Ministério Público da Suíça e hoje está tudo provado. Eu denunciei que a Olimpíada do Rio tinha sido comprada. A primeira pessoa que denunciou isso fui eu. Isso é mentira ou é verdade? Eu denunciei que havia venda de medidas provisórias no Congresso Nacional. E a mais famosa delas foi a MP dos Portos, que eu chamei de MP dos Porcos. E dei o nome, inclusive, dos políticos que estavam recebendo dinheiro do Grupo Libra para fazer esse tipo de negociação entre eles e o Eduardo Cunha. Isso é mentira ou é verdade? Eu denunciei que o senhor Eduardo Paes tinha conta no Panamá. Dei o número da conta e o valor do dinheiro depositado lá. Isso é mentira ou é verdade? Então, se você acha que ser polêmico é falar a verdade, eu sou polêmico. Só para a gente finalizar, a gente está cansado, quer voltar a ficar com a sua família, mas enquanto o senhor esteve na cadeia, esses dias todos, até mesmo com esse jejum que o senhor fez, em algum momento o senhor precisou de algum tipo de atendimento, algum tipo de medicamento? Olha, lá tem uma equipe muito boa. Se eu tenho muitas críticas a fazer ao presídio de Benfica, eu tenho muitos elogios a fazer a esse estabelecimento que eu fiquei, porque o diretor é extremamente correto, trata todo mundo igual, não teve regalia para ninguém. Os funcionários são extremamente educados com todos, né? Há um serviço de enfermagem muito bom, né? Que tratou todo mundo com muito respeito. O que eu precisei foi feito. Eu não tenho que reclamar de lá. O senhor chegou a precisar de atendimento em Bangu? Claro. Por quê? Quais? Às vezes a pressão baixou demais, falta de alimento, é normal, né? Quantas vezes o senhor teve que precisar se atender? Não, todo dia eu ia lá. A gente combinou uma rotina com as duas enfermeiras que se realizavam. Aí uma delas eu quero aproveitar para mandar um abraço, que é a dona Natalina, ela faz aniversário dia de Natal. Você chegou a precisar de tomar medicamento, alguma coisa até mesmo por conta da tensão, que o senhor estava submetido a uma pressão? Eu tomei meus remédios normais de pressão e, além disso, o soro que eles prepararam. Obrigado.